Bom dia, príncipes e princesas. Hoje são 7 de dezembro, nós vamos estudar português, tempos verbais, sujeito e predicado. Vamos lá? Tempos verbais da página 28 até a 33. Nós não podemos começar a estudar tempos verbais sem dar uma lembrada sobre o que é verbo, não é? Verbos são palavras usadas para indicar ações, tá? Estados ou fenômenos da natureza. Eles podem expressar o tempo presente, passado e futuro. Quando nós falamos de tempos verbais, nós estamos dizendo do tempo presente, do tempo passado e do tempo futuro. Tempo presente é o que está acontecendo agora. Tempo passado é o que já aconteceu. E o tempo futuro é o que ainda vai acontecer. Lá na página 29 do nosso livro, tem um exemplo. Felipe esparrama tudo pelo chão. O verbo está no tempo presente, está acontecendo agora. O Felipe está esparramando tudo pelo chão naquele momento. Tem mais um exemplo para você. Felipe esparramou tudo pelo chão. Então já tem um tempo que ele esparramou, não é? Quando já aconteceu, indica o tempo verbal passado. Agora lá embaixo, Felipe esparramará, ou seja, ainda vai esparramar, não é? Ainda vai acontecer tudo pelo chão. Aí nós estamos falando do tempo futuro. Bom, com calma aí na sua casa, você vai fazer a leitura, não é? Desse texto, A Colcha de Retalhos. É um texto muito legal e bem interessante. Nele passa os tempos verbais, tá? Você vai perceber quando os verbos estão no presente, passado e no futuro. Lembrando a você que os verbos também variam, né, de acordo com a pessoa do discurso. Quando nós estamos na primeira pessoa, é a pessoa que fala, é o eu, não é, no singular, e o nós no plural, tá? Olha o exemplo do nosso livro na página 30. Eu doei meus livros para uma biblioteca. Nós doamos, né, nossos livros para uma biblioteca. E quando está em segunda pessoa? Segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. Eu chamo de tu no singular e de vós no plural. Tu doaste, né, teus livros para uma biblioteca. Vós doastes vossos livros para uma biblioteca. Quando a gente está na terceira pessoa, é a pessoa de quem se fala, né? É o ele ou ela no singular ou eles ou elas no plural. Olha os exemplos. Ele doou os próprios livros para uma biblioteca. Ela doou os próprios livros para uma biblioteca. Eles doaram os próprios livros para uma biblioteca. Elas doaram os próprios livros para uma biblioteca. Vamos ver nos exercícios? Número 1, você vai ligar os verbos destacados ao seu tempo correspondente. Você vai observar a frase que está no presente, que é o tempo que está acontecendo agora, a frase que está no passado, que é o tempo que já aconteceu, e a frase que está no futuro, que é o tempo que ainda vai acontecer. Então, você vai ligar aí esses termos. O 2, você vai circular os verbos nas frases a seguir, tá? E escreva na linha abaixo se eles estão no tempo passado, presente ou futuro. Aqui no número 3, na página 31, você vai passar os seguintes verbos para o tempo pedido, tá? Aqui na sua esquerda tem o verbo eu falo alto, né? A ação é falar, então fala que é o verbo. Aqui do lado está pedindo para você passar para o passado. Eu falo alto no presente, no passado isso já aconteceu, então vai ser eu falei alto. E assim você vai completar, tá bom? No tempo passado. Embaixo os verbos estão no passado e você vai jogar para o futuro. No passado, eu conversei com o síndico. Vai ser o futuro, eu conversarei com o síndico, ainda vai acontecer. E assim você vai fazer a mudança aí do verbo conversar para o tempo futuro. E lá embaixo você tem o verbo pensar, que está no futuro, né? Eu pensarei sobre o assunto. Você está pedindo para você jogar para o presente. Presente é o que está acontecendo agora. Eu penso sobre o assunto. E assim você vai discorrer aí a sua atividade. 4. Escreva frases para os verbos a seguir no tempo que se pede. Brincar no futuro. Ainda vai acontecer. Vou citar uma para você. Eu brincarei amanhã. E assim você vai montando as outras frases com o verbo e o tempo pedido.
5. Complete as frases com o verbo que está entre parênteses no tempo determinado e de forma que ele concorde com a pessoa da frase. Por exemplo, eu pontinho muitos meus pais. Está pedindo o verbo amar no presente na primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? É o pronome eu. Quando eu vou conjugar o verbo amar, eu falo o quê? Eu amo. Então, olha lá. Eu amo muito os meus pais. E assim você vai estar vendo embaixo para você completar as frases, tá? 6, você vai seguir as coordenadas da cruzadinha e vai preencher, tá bom? Vamos para a nossa próxima aula, sujeito e predicado. Páginas 40 até 45, continuamos em português, tá? Nós vamos falar de sujeito e predicado. Quem é o sujeito? Sujeito é a pessoa, o animal, o objeto, a coisa de quem se diz alguma coisa, ou seja, de quem se fala, tá? E o predicado é o que se diz do sujeito. No predicado, há sempre um verbo. Então, olha lá, sua frase na página 40. Alexandre vai para a casa dos avós no final de semana. De quem nós estamos falando? Do Alexandre. Então, Alexandre é o sujeito, tá? E o que diz dele, o que sobra da frase é o predicado. O que diz dele? Que ele vai para a casa da avó nos finais de semana. Então, esse vai para a casa da avó, dos avós no final de semana, é todo o predicado da frase, ok? Olha lá, lá embaixo tem isso aí especificado para você, tá bom? Vamos passar aqui frase por frase do nosso livro, para a gente aprender quem é o sujeito, quem é o predicado. Primeira frase, o cachorro gostava da mordomia da fazenda. Quem é que a gente está falando? Quem é que gostava da mordomia da fazenda? O cachorro. Então, o cachorro é o sujeito. E o que sobra da frase, o que se fala do cachorro é o predicado. Gostava da mordomia da fazenda, ok? Vamos para o exemplo 2. O dono da fazenda cuidava bem do cão. De quem nós estamos falando? O dono da fazenda. Então, essa expressão, o dono da fazenda, é o sujeito. O que se diz dele é o predicado. Cuidava bem do cão. Próximo exemplo. O lobo amava a própria liberdade. Quem é que amava a própria liberdade? De quem nós estamos falando? O lobo. Então, o lobo é o sujeito da frase, tá? Amava a própria liberdade, que é o que diz dele, é o predicado. Quarto exemplo. A decisão do lobo foi não. De que assunto nós estamos falando? Da decisão do lobo. Então, a decisão do lobo é o sujeito. Foi não, que é o que diz do restante da frase, o que diz que ele, né, a decisão dele é o predicado. Quinto exemplo. O lobo e o cão seguiram seus próprios caminhos. Quem é que seguiu seus próprios caminhos? De quem nós estamos falando? O lobo e o cão. Então, o lobo e o cão é o sujeito da frase, tá? Seguiram seus próprios caminhos é o predicado. Lembrando para você que as frases que possuem verbos são chamadas de frases verbais. As frases que não possuem verbos são chamadas de frases nominais. Por exemplo, que susto é a nossa próxima frase. Contém verbo nessa frase? Alguma palavrinha que exprima alguma ação, estado ou fenômeno da natureza? Não, não tem verbo, então é uma frase nominal. Agora lá embaixo, você me deu um susto. Olha a ação de dar o susto. Então, o verbo é a palavrinha deu, né? Que indica a ação de dar, tá? Você me deu um susto. Então, já tem um verbo nessa frase. Então, essa frase é uma frase verbal. Vamos para os exercícios, olha lá. Qual a definição de sujeito? Nós conversamos. Qual a definição de predicado? Nós também conversamos. Quais perguntas você deve fazer ao verbo para encontrar o sujeito da frase? Algumas vezes eu fiz, não é? Quem, ou, e aí? 4, você vai circular os verbos das seguintes frases e depois vai separar e identificar o sujeito do predicado. Tem um exemplo aí em cima para você, tá? 5, você vai circular os sujeitos das seguintes frases. Sujeito é só do assunto ou de quem nós estamos falando. 6, você vai escrever um predicado para cada sujeito a seguir. Você vai criar, tá? Vai ser pessoal. Por exemplo, o rapaz. O rapaz o quê? Por exemplo, dançou muito bem. O que esse rapaz fez? Ele dançou muito bem. Então, dançou muito bem vai ser o predicado dessa frase, que você pode completar aí uma sugestão. E assim vai as outras que você vai fazer, tá? Racha cuca, né?
Se em uma frase houver um sujeito único no singular, o verbo estará também no singular, já que se refere ao sujeito. Da mesma forma, se houver mais de um sujeito para o mesmo verbo, ou se o sujeito tiver uma ideia de plural, ou seja, de mais um elemento, o verbo deverá ficar no plural. Trata-se da quantidade de elementos atrelados para cada verbo. Quando pensamos em quantidade, no entanto, pensamos em matemática, não é mesmo? Mas não é assim que acontece. As matérias interligam-se em diversos momentos. Quer ver? Vamos a um desafio? Ligue a coluna 1, que apresenta o respectivo número de elementos. Olha lá. Na coluna 1 já estão destacados os sujeitos. Na coluna 2 está a quantidade. Então, você vai ligar, tá bom? A quantidade aos sujeitos destacados, tá bom? Um bom exercício. Até amanhã.